Irmão, tava pensando aqui agora, eu acho que essa experiência já deve ter acontecido com você também. Várias vezes já ouvimos uma certa palavra, uma certa passagem, mas muitas das vezes ouvimos e aquela palavra ou aquela passagem não impacta as nossas vidas. Essa semana eu estava ouvindo um irmão e ele compartilhando a palavra e ele falou uma passagem, um versículo que eu já ouvi muitas vezes, mas não tinha impactado a minha vida. E na hora que esse irmão disse essa palavra, eu falei, meu Deus, já ouvi tantas vezes e essa passagem, essa palavra quer dizer isso, significa isso. E parando um pouco para refletir, nós, já que já estamos no Senhor, que já ouvimos a palavra do Senhor com uma certa frequência, estamos diante do Senhor, muitas das vezes aquela palavra, uma certa palavra específica não impacta a nossa vida e ouvimos e depois de ouvir 10, 15 vezes que ela traz uma transformação, nós compreendemos aquela palavra. E eu pensando e refletindo um pouco sobre isso, pensando naqueles que ainda não conhecem o Senhor, que muitas das vezes vão em uma reunião, ouvem a palavra do Senhor pela primeira vez, e nós ficamos ansiosos de ver aquela pessoa, ficamos esperando ela compreender aquela palavra, que o Senhor Jesus toque e transforme ela, que ela possa entender, mas eu vejo assim, que comparando conosco, né? Muitas das vezes ouvimos uma palavra e aquela palavra não traz um impacto, nós não compreendemos ela. Só depois de um tempo que nós vamos compreender. E assim também nós muitas das vezes ficamos ansiosos para aquela pessoa, as pessoas às nossas voltas que ainda não conhecem o Senhor, ficamos ansiosos esperando que ela entenda, que o Senhor revele a sua palavra a ela. Mas é dessa forma, o Senhor tem o seu tempo para tanto nós que já estamos nele, é o Espírito Santo que revela a sua palavra, mas tanto para essas pessoas também. Há um tempo, ela pode ser que ela não compreenda agora, mas que o Senhor a chame ela daqui a um tempo e ela possa compreender essa palavra. E aí, parando um pouco para meditar nessa experiência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4, versículo 12. Aqui o Senhor falando da sua palavra, que ela é muito eficaz e viva e eficaz. Então, muitas das vezes ouvimos a palavra do Senhor hoje e podemos até mesmo entender ela nesse sentido. Mas daqui uma semana, se nós lermos ou ouvirmos ela de novo, ela é viva. Então ela se transforma, ela se revela todas as vezes que ouvimos ou lemos ela. E ela é eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então, ter essa experiência que nós lemos ou ouvimos e a palavra se renova todas as vezes. E também tem essa experiência que nós ouvimos, não compreendemos totalmente dessa palavra e depois de um tempo ouvimos 5, 10 vezes, depois de um tempo que tudo se encaixa e a gente compreende. Mas pelo trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, porque é Ele que revela a sua palavra. Em Salmo 119, versículo 130, a revelação das tuas palavras
esclarece e dá entendimento ao simples. Então aqui tem mais um ponto. Dá entendimento ao simples. Então, quando nós temos um coração simples e vivemos na simplicidade do Senhor, o Senhor revela assim a sua palavra aos simples. Não aqueles já entendidos que se acham todos o conhecedor da sua palavra, mas sim aos simples. Lamentações também, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Então a palavra de Deus se renova todos os dias. A cada manhã ela se renova e a sua misericórdia assim também. E eu estou compartilhando essa experiência porque acredito também que os irmãos passam por essa experiência. Eu, essa semana mesmo, ouvindo assim, e falei, nossa, mas já ouvi tantas vezes, ou já li essa passagem, mas nunca tive esse compreendimento que eu tive hoje. E é algo tão especial, né? E também a minha experiência é que eu muitas vezes fico ansioso, esperando que o outro compreenda, mas é só o Espírito Santo que revela a palavra aos outros e a nós. Então tudo há um tempo. Em João capítulo 16, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade. Ele nos apontará a Cristo. Ele nos trará todo o entendimento e nos revelará a palavra do nosso Senhor. Podemos ler a Bíblia, mas apenas ter um conhecimento natural. Agora, a revelação do Senhor é só o Espírito Santo que nos traz. Em Lucas 24, 45, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então o Senhor abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Assim Ele faz conosco. Ele que abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que assim nós compreendemos as coisas do nosso Senhor. Porque se Ele não abrir os nossos olhos, os nossos entendimentos, nós ficamos apenas travados numa experiência natural e não conseguimos assim avançar. E foi assim com os discípulos, depois da ressurreição de Jesus. Só assim entenderam o que o Senhor Jesus havia dito a eles, porque o Senhor os revelou, e assim eles entenderam tudo aquilo que o Senhor já havia falado a eles. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Muitas das vezes achamos que a palavra não está surgindo efeito. Pode ser tanto na sua vida ou na vida daquele que já ouviu a palavra, mas o Senhor aqui diz que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então pode ser que, porque nós somos imediatistas, queremos ver a transformação naquele momento, mas devemos crer nessa palavra, porque aqui diz o Senhor dizendo que a palavra dele não voltará vazia. Então aquele que ouviu a palavra do Senhor, daqui um tempo, daqui um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, ela prosperará naquilo para que o Senhor a enviou. Ela
em um momento será aberto o entendimento nosso ou das outras pessoas, e assim ela entenderá e será transformada pela palavra do Senhor. Em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 6, a conversão de Paulo. Paulo conhecia as Escrituras. Ele tinha todo o conhecimento das Escrituras. Mas só no caminho de Damasco, a palavra se tornou vida para ele. Então, a partir daquele momento que o Senhor Jesus apareceu a ele foi transformado, o entendimento dele foi aberto. Então, aqui nós vemos que muitas das vezes conhecemos a letra, a palavra aqui escrita, mas ela ainda não está revelada a nós. Mas a partir do momento que ela é revelada a nós, como essa experiência de Paulo, aí a nossa vida é transformada e somos impactados pela palavra do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Em Lucas também, capítulo 5, do 5 ao 6, sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui é a experiência de Pedro. Pedro já conhecia Jesus, mas foi numa palavra específica que ele viu o poder de Deus e a sua vida mudou. Então, a partir daquele momento que o Senhor Jesus falou, Pedro já conhecia Jesus, mas a partir daquele momento que o Senhor falou aquela palavra a ele, e ele creu naquela palavra, ele entendeu aquela palavra, ele entendeu o que ele deveria fazer, ele obedeceu, assim a vida dele foi transformada. Então, muitas das vezes não entendemos e não compreendemos naquele momento a palavra, mas como ali em cima diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia, então ela sempre está, depois que ouvimos ou lemos ela sempre está trabalhando em nós. Pode ser que ela se revele, que o Espírito Santo revele a nós daqui um tempo, mas devemos crer que ela será revelada a nós e devemos clamar ao Senhor que ela revele a nós. Devemos estar diante dele em obediência, santidade e aguardar que ele nos revelará a sua palavra. Estar diante dele em todo o tempo. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.